Boa noite, queridos irmãos. Estamos nesse momento nos dirigindo aos irmãos da Sociedade Espírita Jesus Nazareno de Sanseter, que nos fez esse convite, ao qual agradecemos com muito carinho, rogando ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus que nos ampare nessa noite e que conforte o coração de todos os irmãos que nesse momento nos assistem através dessa gravação. Queremos pedir também a espiritualidade que nos ampare, para que possamos fazer uma reflexão nesse momento emblemático da humanidade, a qual estamos passando. Sabemos nós, conhecedores das leis da imortalidade da alma, as leis da reencarnação, que esses momentos são importantes para a evolução da humanidade, para a evolução espiritual e a evolução intelectual, como está dito no Livro dos Espíritos, na Gênese e nas obras de Kardec e tantas outras obras complementares da codificação. Entendemos então que é um momento de resignação, um momento de reflexão e um momento onde somos chamados para o testemunho da fé. Essa fé raciocinada que nós tanto falamos e tanto tentamos levar para a nossa vida e para o nosso dia a dia. A nossa reflexão de hoje será em cima da obra de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, O Tempo de Deus. Nós às vezes nos esquecemos que nós temos um tempo aqui na Terra, que esse tempo é limitado à nossa necessidade evolutiva, a cada encarnação, mas todas as coisas que acontecem sobre o tempo de Deus. E esse tempo é diferente do tempo. E às vezes então cria as nossas aflições, o nosso desânimo, o nosso desalento. E Raul Teixeira então vai fazer uma reflexão importante sobre as questões do cotidiano, principalmente da morte, do desencargo, violência e outros transtornos que nós vivenciamos no dia a dia, com uma relação com o tempo de Deus. E no prefácio ele vai falar que o tempo de Deus é paciente. E nós vamos nos preocupar ou pautar a nossa reflexão de hoje sobre essa primeira parte do prefácio e um capítulo que vai falar sobre o tempo do mundo e o tempo do Cristo. E depois sobre um capítulo que fala sobre o tempo de autoconhecimento, que é importante para a nossa reflexão nesses momentos. Antes de nós iniciarmos, nós temos que pensar um pouco o que seria essa questão do tempo. Na questão 83 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar sobre a questão da eternidade ou da questão do infinito, né, dos espíritos, essa questão do início e do fim, ele vai dizer que a existência dos espíritos não tem fim. E é tudo o que eles podem dizer de agora. Porque nós não temos essa ideia ainda do infinito. A ideia do infinito para nós ainda é muito limitada. Nós estamos muito presos à questão da matéria e à nossa capacidade ainda intelectual e moral de entender. E entendemos então esse tempo muito limitado à questão dos ciclos da natureza e dos dias que passam, né, na nossa vida. Isso é uma coisa que nós vamos descobrir mais adiante, com o tempo, quando nós formos penetrando em questões mais íntimas da criação, quando nós formos evoluindo como espíritos imortais. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, no sentido de ignorar as coisas, e nós vamos nos completando a cada momento, a cada encarnação, a cada etapa, errando, aprendendo, e vamos indo então em busca desse estágio mais evoluído, espíritos perfeitos e espíritos puros. E aí Kardec pergunta na questão 240 se a duração para os espíritos, ou como eles compreendem como nós, essa duração limitada que nós temos nas questões naturais. E ele vai dizer que não, que daí vem que nem sempre nos compreende quando se trata de datas ou épocas. É um cuidado que ele fala, inclusive, na questão das psicografias, nas questões mediúnicas,
porque os espíritos não conseguem aí, né, quando estão na erraticidade, quando nós estamos na erraticidade, o tempo é diferente. E a erraticidade entende-se esse lugar, ou esse momento, quando nós não estamos encarnados, né? Nós não estamos encarnados, nós nos tornamos espíritos errantes ou que vivem na erraticidade, até o momento que chegaremos a espíritos puros ou perfeitos, que aí mais não estarão na erraticidade, porque não tem mais a necessidade de encarnar ou de ocupar corpos em um desses orbes ou um desses, né, mundos habitados da casa do meu Pai, como disse Jesus. E lá na Gênesis nós vamos ver que Kardec coloca que o tempo é apenas uma medida relativa das sucessões das coisas transitórias. E a eternidade ela não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo é presente. E ele faz uma reflexão importante para o nosso momento, né? Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, ou seja, séculos de séculos, ou um tempo que a gente nem imagina, uma contagem, é apenas um segundo, né, relativo a essa eternidade, ou essa infinitude que nós falamos antes, que vem a ser a duração da vida humana, ou seja, o que vem a ser esse tempo que nós estamos encarnados. Quanto é isso perante a toda essa grandiosidade, a toda a infinitude que nos foge às percepções de entendimento. E aí quando nós nos referimos a toda essa infinitude, nós nos remetemos a Deus. E nós entendemos Deus como está na questão 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem de maneira muito categórica: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, ou que dá origem a todas as coisas, ou que dá origem a todas as leis imutáveis que regem todo o universo, esse universo conhecido e desconhecido, conforme dizem os Espíritos. E nós vamos nos referir a essa questão da lei ou das leis, a lei natural, que é a lei de Deus, como está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Vai nos falar que essa é a única lei verdadeira para a felicidade do homem, a lei de Deus, ou seja, o que está no tempo de Deus. E ela nos indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E nós só seremos infelizes, ou somos infelizes, ou trazemos essa infelicidade, ou essas vicissitudes nessas encarnações, porque nós nos afastamos da lei divina, ou nos afastamos dessa lei natural, dessa lei verdadeira. Então nós temos que entender que tem um ser soberano, um ser que nós entendemos como a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que não é ainda factível nós conhecermos, né, intimamente Deus, mas nós trouxemos isso dentro de nós, na nossa consciência, essa lei natural, porque nós somos filhos ou somos criados por essa inteligência suprema. Então, nós nos afastando dessa lei, nós nos tornamos infelizes. E aí, voltando ao livro O Tempo de Deus, do Raul Teixeira, ele vai falar que o tempo é paciente, na introdução ou no prefácio. E ele vai falar, ou vai se referir à passagem do Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que vai falar: todas as coisas têm o seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Ou seja, tudo o que acontece tem o seu tempo determinado. E aí, se nós vamos seguir essa passagem, vai dizer: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, e assim sucessivamente. Um conselho é que a gente leia e estude essa passagem de maneira mais aprofundada, porque ela é belíssima e ela nos dá o consolo para esse momento.
Então nós todos, né, ou todas as coisas têm o seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu segundo o termo, ou seja, segundo o tempo que foi dado, ou o final que foi dado para cada uma delas. E aí Camilo nos faz refletir, dizendo que o tempo de Deus, esse que está lá na lei natural, ou que rege todas as coisas que acontecem, ele dá ao homem uma sabedoria para viver na terra com o mínimo de desgosto pela vida. Ou seja, se nós acreditarmos ou tivermos a certeza dessa imortalidade, que está tudo coordenado, né? E que a nossa vida maior está no plano espiritual, nós entendemos com resignação as coisas que nos acontecem, resignação no sentido de entender que isso é necessário e ir nos melhorando através desses ensinamentos, nós passamos com o mínimo de desgosto pela vida. E ele vai dizer mais, que o tempo é paciente, e ele vê os episódios ou os eventos da nossa vida com uma santa calma, que às vezes nós não temos. A gente sempre tem uma brincadeira que a gente faz quando as coisas estão muito agitadas, que nada melhor do que uma noite de sono para a gente refletir e pensar na vida. Ou seja, nós dando tempo às coisas, nós vamos nos afastando e vamos vendo com mais calma, ou nessa santa calma, como fala Camilo. E ele vai dizer que um homem religioso é aquele que valoriza o seu tempo para libertar-se do seu egoísmo com afinco. E aí no sentido do orgulho e da vaidade, e o egoísmo como coloca os espíritos como a chaga da humanidade, que nos afasta então dessa lei natural e nos traz todas as infelicidades que nós produzimos para nós. Ou seja, nós temos que valorizar esse tempo, fazer do nosso tempo coisas ou atitudes para nos livrarmos do egoísmo. E ele vai dizer que o modo de agir desse homem, ou de nós, ou do homem religioso, é uma coragem decisiva para construir um tempo de suma importância para o espírito, com uma firme convicção de que o coração e o cérebro estão a serviço da vida espiritual, ou seja, que nós coloquemos esse tempo para construir as coisas do espírito e não as coisas da matéria. Quer dizer que esses movimentos do espírito são tão importantes que marcam o tempo da evolução da alma e da clara consciência do seu papel na criação de Deus, ou nos dá a ideia exata de que nós somos instrumentos da divindade para fazer com que nós evoluímos e fazer com que a sociedade evolua, ou seja, nós nos colocando a serviço de Deus, ou ser seguidores das leis de Deus. E ele diz no fim dessa parte do prefácio: no tempo de Deus a sabedoria, no tempo de Deus a felicidade, no tempo de Deus é a amizade, no tempo de Deus há amor. Ou seja, todos os sentimentos que nós procuramos, ou todas as situações que nós procuramos para o que nós entendemos como bem viver. Às vezes não valorizamos esse tempo e não demos a importância para esse tempo. E aí no capítulo 9, ele vai fazer uma comparação entre o tempo do mundo e o tempo do Cristo. Não o tempo do Cristo lá de 2000 anos, mas o tempo do Evangelho. No tempo, na questão dos ensinamentos que o Cristo nos deixou. E ele vai dizer que no tempo do mundo existem muitos filósofos ou pensadores que, interessados em desfazer, né, das coisas do mundo, eles plantam o pessimismo, a descrença, a autodestruição e a autodesvalorização. Mas, em contrapartida, no tempo do Cristo, nós temos filósofos que fomentam o bom senso, a relação da existência, o respeito à vida, e nos constroem, então, pensamentos positivos em relação ao bem viver e à questão do espiritual.
Também ele diz que no tempo do mundo nós vemos cientistas que ocupam-se diariamente de fazer armas de destruição. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vendo agora, nesses momentos, diversos cientistas tentando achar jeitos de salvar a vida, de conservar a vida humana, de prolongar a vida humana, para que nós aproveitemos de maneira muito salutar essa encarnação para o nosso aperfeiçoamento também. E ele vai dizer mais que no tempo do mundo nós temos inúmeros encarnados, jovens, ou no corpo de jovens, que estão desvirtuados no alcoolismo, nas drogas e outras mazelas. Mas em compensação, no tempo de Cristo também, valorosos grupos de pessoas que se dedicam todos os dias ao bem, fazendo bem. É que nós sempre enxergamos sempre o lado ruim das coisas, ou enxergamos sempre o lado pessimista. A gente sempre diz que a cada dia milhões de pessoas acordam e vão fazer o bem, mesmo que anonimamente ou mesmo às vezes sem saber, e que cumprem o seu dever, mas nós sempre enxergamos o que está errado do ponto de vista das coisas que acontecem, dos nossos irmãos que sofrem, dos nossos irmãos que estão em erro. Mas nós lembramos que a humanidade dá saltos, ou já deu um salto significativo. E é isso que Camilo vai nos trazer. E ele vai dizer que é importante refletir sobre o tempo em que se situa nosso coração e nossa mente, para que saibamos desde então o que nos aguarda na terra ou além dela, como resposta da nossa vida a nossas requisições. Ou seja, nós temos que refletir como é que está o nosso pensamento e as nossas ações, nossos sentimentos, para construir, esse futuro. Porque nós vamos ser reconhecidos pelas obras e pela evolução que nós fizemos nessa encarnação. Pelo que fomos, o que possuímos. Então, essa é a importância, ou seja, nós estamos nos ligando ao tempo do Cristo ou ao tempo do mundo. As coisas do Evangelho, as coisas espirituais ou as coisas materiais. Porque quando Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, nós podemos interpretar de duas maneiras. Dizendo que nós não vamos ser felizes de maneira absoluta na Terra, porque nós estamos em prova e expiação, mas também a gente pode entender que a verdadeira felicidade não está nas coisas desse mundo, que ela está nas coisas ou o que nós construímos para o mundo espiritual ou para o engrandecimento do Espírito. Essas verdadeiras que nós levamos, então, quando nós saímos da Terra. E aí, no capítulo mais adiante, ele vai falar sobre esse tempo de autoconhecimento, no capítulo 11, e que nós somos uma cópia. Essa reflexão é muito importante, porque ele vai falar que nós sempre tentamos imitar alguém. A gente, desde as crianças, isso é muito natural, porque elas estão se construindo, e aí tem as referências, geralmente dos pais, da mãe, que faz isso. Mas nós levamos isso para a vida adulta. Nós construímos os nossos ídolos e a gente segue, E às vezes, então, a gente sempre é influenciado ou buscamos essa influência de outro, externo. E ele vai dizer que nós vivemos sempre num ativismo, ou devemos nos libertar desse ativismo da transferência ou da mera imitação. O que significa isso? Nós sempre tentamos transferir os nossos erros, os nossos problemas para alguém. Foi alguém que fez, foi alguém que não deixou, alguém que não quis, ou imitando, eu estou fazendo isso porque alguém está fazendo. E a gente não constrói, ou não vê, ou não se autoconhece a ponto de entender as verdadeiras potencialidades que nós temos para o trabalho do bem
e nem quais os defeitos que nós precisamos corrigir. Porque se nós vivemos dessa imitação ou imitação de alguém ou de transferência, nós não enxergamos o que verdadeiramente nos é necessário para o nosso aperfeiçoamento. Então ele vai chamar a atenção sobre esse autoconhecimento, que é importante, que está lá na questão do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Quando então, lá no templo de Delfos, tinha essa mensagem gravada e é trazida então para o Livro dos Espíritos. Conhecermos a nós mesmos significa saber, ou olhar, enxergar dentro de nós o que realmente nós temos de propósito nessa vida e como nós estamos usando o nosso tempo para fazer esse propósito. Como nós vimos anteriormente, né, o homem religioso utiliza do tempo para fazer as coisas ou fazer da vida, da existência, a construção para o enriquecimento do seu espírito e não o enriquecimento das coisas materiais. Então que nesse momento que nós estamos reclusos, que nós estamos isolados, que nós estamos ainda sem a condição de abraçar os nossos irmãos, que nós possamos pensar o que é importante para a nossa bagagem espiritual. O que desse momento sairá, né, de ativismo para nós sairmos da imitação, ou nos recolhermos e fazer esse autoconhecimento. E para nós podermos viver o tempo de Deus e não o tempo do mundo. E nas palavras, né, do Camilo, o tempo é paciente. E aí lembrando, no tempo de Deus há sabedoria. Ou seja, se Deus é soberanamente bom e justo, e a causa primária de todas as coisas, e a inteligência suprema, nesse tempo de Deus há sabedoria. E no tempo de Deus há felicidade. Ou seja, a construção para essa felicidade relativa na Terra e a construção para a felicidade absoluta que nós vamos, né, ter quando nós formos espíritos perfeitos. E no tempo de Deus há amizade. Nós somos seres que precisam da vida social. Uma das leis de Deus que está no Livro dos Espíritos é a lei de sociedade. Nós precisamos do contato com os nossos irmãos para fazer né, a nossa evolução, ou seja, a amizade. Nós nos tornarmos espíritos afins, amigos, a serviço, então, da evolução de todos nós. E aí nós sentimos hoje, né, como é importante, né, esses laços da sociedade, onde nós não podemos nos tocar, nos passar e nos conversar olho no olho, como dizem na fronteira. E ele vai dizer que no tempo de Deus há amor, né? Então, a lei, né, de amor é uma das leis, né, que regem o universo. E ela, então, esse amor no sentido ainda que nós não entendemos, nós ainda estamos ligados muito às paixões e às questões materiais, mas nós entendemos que o amor é paciente, o amor tudo espera, tudo crê. Então esperamos que com essa reflexão que a gente possa entender que tudo tem um tempo, e esse tempo de Deus. Então vamos aguardar, vamos ser pacientes, resignados e esperar. Esperar, e enquanto esperamos, façamos o nosso autoconhecimento e as nossas preces, as nossas orações, para que tudo volte ao normal. Não o normal do que era antes, mas o normal das nossas relações e que nós voltamos, então, diferentes do que nós éramos, porque essa é a lei do progresso. Essa é a importância dos eventos que acontecem. E aí depois, né, e a cada momento nós valorizando o tempo para nos libertar do egoísmo. E nós agirmos com coragem, como diz o texto, e colocar todo o nosso coração e toda a nossa mente, toda a nossa alma a serviço da vida espiritual e não da vida material, porque essa é passageira e essa vida, então, material se acaba
ao tempo que foi predito, como todas as coisas. Então agradecemos mais uma vez e que possamos estar na paz do Mestre Jesus e logo possamos nos encontrar fisicamente para conhecer os nossos irmãos e tenhamos então um bom aprendizado e uma boa reflexão nesses momentos. Obrigado.